substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Não! Lá não há pena privativa de liberdade. Lá, a prestação de serviço à comunidade é a pena principal, ouviram? Lá é a pena principal. Tá tranquilo isso? E outra coisa, ô bonitinhos do meu coração, como é que fica o período disso aqui? Qual é o tempo que a pessoa vai cumprir de pena restritiva de direitos quando a pena restritiva de direitos é substitutiva? É o mesmo, estou gostando de ver, é o mesmo tempo da pena privativa de liberdade. Certo? Outra coisa, o que acontece no artigo 44 quando a pena restritiva de direitos que substituiu a privativa de liberdade não tiver sido cumprida? Hein? Converte em privativa de liberdade? Tá? Então, olha aqui, ó. Me deu a pena privativa de liberdade. Aí substituiu por restritiva de direitos. Eu não cumpri a restritiva de direitos, volto a privativa de liberdade. Isso acontece com relação ao usuário? Não, porque a pena lá não é substitutiva. Aí eu te pergunto, o que se faz com aquele pobre menino, usuário de drogas, que foi condenado, teve a pena de prestação de serviço à comunidade aplicada e não cumpriu? Não vai. Acontece. Acontece sim, que a bagunça é menor do que essa. Acontece o seguinte, ele é chamado para ser admoestado verbalmente pelo juiz. Mas não, mas é verdade, juro por Deus. 28, parágrafo 6, eu não tô brincando não, hein? Ele é chamado para uma admoestação verbal para ver se ele cumpre essa pena severíssima. Só que se ele não cumprir, o que acontece com ele? É chamado de novo para aplicar uma multa. Entenderam ou não entenderam? Então presta atenção. Cuidado com a questão da pena restritiva de direitos para o usuário. Se não for cumprida, chama-se o cara e aplica-se uma admoestação. Se a admoestação não for suficiente, chama-se de novo para aplicar o quê? Multa. E se não cumpre nenhum nem outro? Aí sim, não acontece nada. Tá certo? Olha, vergonha. Agora presta atenção. Se perguntarem para vocês assim, o juiz, olha essa questão é boa, hein? O juiz aplicou a pena de prestação de serviço à comunidade para o menino usuário. Ele não cumpriu, foi chamado. O juiz pode optar por admoestá-lo ou por aplicar a pena de multa? Não pode porque... Muito bem, existe uma ordem, isso não é uma bagunça. Isso aqui não é raça flá. Existe uma ordem. Primeiro chama, aplica o quê? Agora você vê, meu filho flamenguista vai acabar comigo. Vamos lá. Primeiro chama para aplicar o quê? A admoestação. Não deu certo, chama de novo para aplicar o quê? E depois não chama mais não, vai passar vergonha. Tá certo? Entenderam, queridos? Então não é bagunça, tem ordem, isso é sucessivo. Mas se cair numa prova perguntando a vocês se esse cara pode ser preso, esse cara pode ser preso? Por desobediência. Por desobediência. Pode ou não pode ser preso por desobediência porque deixou de cumprir o que o juiz queria que ele cumprisse? Não pode. Não pode em hipótese alguma. Não pode, em hipótese alguma, o cara no 28 ser submetido à prisão. De jeito nenhum, porque a ratio do 28 é a da não prisão. E eu vou dizer isso para vocês, se caiu... Primeiro não vai cair o contrário, porque todos os livros de doutrina dizem isso. E segundo, se o maluco lá quiser colocar um negócio diferente, você pode fazer o recurso, você pode fazer o recurso. Por quê? Porque isso constava do projeto de lei e foi rechaçado no substitutivo apresentado. Ele não chegou, eles não compraram esse barato. Que queriam colocar na lei que se o cara não fizesse o que o juiz mandou, aí sim que ele poderia ser preso. Foi tirado. Porque toda a ideia hoje é a da não imposição de prisão para o usuário. Entenderam, meus queridos? Tá certo? Não acontece nada. Se não pagar, não
pagou vira dívida de valor. Tá? Não, não é, o juiz não tem liberalidade para aplicar pena. Pena tem que estar. Ah, não pode mudar nada. Pode mudar nada. A lei tem que aplicar. Tá certo? Você pega de novo, pega tudo de novo, é outro crime. Ah, e outra coisa, é outro crime. E a minha pergunta é a seguinte: ele, se já tiver, escuta que isso é importante, ele já teve uma condenação anterior por porte de droga para consumo pessoal. Marcou do meu coração, come here. Olha aqui. Ele já teve uma condenação por porte de droga para consumo pessoal. Foi condenado a tudo que tinha direito, queridos. Não cumpriu nada e nada aconteceu. Porque a multa também era tão pouca que ninguém vai executar. Muito bem. Se ele cometer de novo, ele é reincidente? Sim ou não? Sim ou não? Ele é reincidente. Olha só, gente. Vamos lá? Marcou um beijo, meu bem? Então, qual é? Ele, se tiver condenação anterior, mesmo que seja por advertência, aquela pena severíssima, ele é reincidente, tá? Outra coisa. Gostam muito dessa pergunta. Lembrei de porte de droga para consumo pessoal? Eu vou lembrando logo, porque como eu falei, eu quero dessas questões trazer o que poderia cair, não é? Está falando de pena restritiva, por que você não está falando sobre a questão? Eu adoro dar aula de exercício, porque da questão do exercício a gente tira uma porção de outras. Preço do coração. Qual é o tempo que isso aqui prescreve na glória? Em quanto tempo isso aqui prescreve esse crime de porte de droga para consumo pessoal? Severíssimo. Hein? Qual é o tempo? Não tem pena privativa de liberdade. Em quanto tempo prescreve? Ó, não me venha pela alteração de 2010 em 3 anos. Não. Existe disposição expressa. Isso prescreve em 2 anos, artigo 30, o crime do 28. Prescreve em 2 anos, artigo 30 da Lei 11.343. E quer saber? Se a pessoa for menor que 21, ainda prescreve pela metade, 1 ano. É, menina. Ó, outra coisa, hein? Nela de ECA, mas agora eu lembrei também. Tu sabe que ECA também agora, os atos infracionais também tem prescrição, sabe? O Supremo diz que ato infracional agora também prescreve, menino. Ainda prescreve pela metade do tempo, 415, que é menor que 21. Ai, Jesus. Mas vamos embora. Então, vamos passar para a próxima? Vai colocando isso aí que eu sou super quente, hein? Vamos embora. Agora, relação a penas de multa. Vamos fazer together? Vamos fazer juntos? Olha cá. Transitou em julgado. A pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 dias. Até aqui está tudo lindo, até aqui está tudo bem. E será convertida em pena privativa de liberdade caso o condenado não realize o pagamento? Mentira! Pena de multa não pode ser convertida em privativa de liberdade nunca! Escuta só uma coisa, eu quero saber. E se a pessoa teve uma pena privativa de liberdade que foi substituída por uma pena de multa? Entendeu? Teve pena privativa de liberdade, o juiz substituiu pela multa. Não pagou a multa, pode converter em pena privativa de liberdade? Não pode. Presta atenção. Pena de multa não pode ser convertida em privativa de liberdade nunca. Nem mesmo quando ela for aplicada de forma substitutiva. Tá joia, queridos? Não pode. Agora vamos lá, então tá errado. Vai ter outro, hein? É vedado o pagamento de pena de multa em parcela mensal, dada a natureza jurídica de tal espécie de sanção. Meu bem, mensalidade faz parte até do direito penal. Perda a prazo também pode ser pago. Artigo 50 do Código Penal diz que pode ser pago. Vamos lá? Letra C. Transitada e julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor. Entendeu? Porque não pode mais converter, então é dívida de valor. Considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da fazenda pública, exceto o que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, incidindo nesses casos as normas do Código Penal. Certo ou errado? Erradíssimo, sabe por quê? Aqui está errado esse exceto no que concerne. Olha aqui, ó. Multa não foi paga, se transforma em dívida de valor
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Tá certo, meu bem? Então, Leonardo, qual poderia ser a resposta correta? Letra C. Ô, queridos, sobrevindo doença mental, é suspensa a execução da pena de multa. Olha aqui, ó. Se o condenado, depois que foi condenado, tem uma doença mental, ele sobrevive uma doença mental, suspende a execução. Quer seja da pena privativa de verdade, quer seja da pena de multa. Artigo 52 do Código Penal. É muito desculpa, mas preta, não pense nisso. Tá certo? Então vamos lá. Artigo 52 do Código Penal. A outra coisa que eu quero te perguntar, Bota Leonardo, pelo amor do pai. A pessoa não pagou a pena de multa. Aí não pagou, né? Morreu. Posso chegar lá e cobrar do filho dela? De jeito nenhum. Mas ela não se transformou em dívida de valor? Mas ela é pena de qualquer forma. Ela não perde seu caráter de sanção penal. Entenderam ou não entenderam? Não se transmite, não. Tá certo, meus amores? Agora sim, Leonardo, por favor, querido. Com relação à imputabilidade penal, nós vamos assinalar a correta. Queridos, imputabilidade penal é aquilo que Welser chamava de capacidade de culpabilidade. Bota a vela na prova, vai ficar bonito. Né? Ou seja, quem para nós é inimputável? Olha só, na questão da imputabilidade, a gente trata, só é dica, viu? Questão de doença mental, menoridade, embriaguez. É tratada na questão da imputabilidade. Então, se vocês virem na prova uma questão relacionada à doença mental, menoridade e embriaguez, a questão será tratada não no campo da tipicidade, não no campo da ilicitude, mas no campo da culpabilidade. Porque a imputabilidade pertence à culpabilidade. O que é o crime? Fato típico, ilícito, culpável, embora existam algumas dúvidas a respeito disso no direito penal brasileiro. Quais são os 3 elementos que compõem a culpabilidade? E Jesus. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Então, preto, e o negócio de idade, doença mental, cachaça, erro de proibição, sério, erro de proibição, coação moral e obediência hierárquica, o negócio é com a culpabilidade. E como é que funciona essa questão da embriaguez? Amores, antes de nós fazermos a questão, vamos dar uma dica? Vamos tentar trabalhar com macete? Olha lá. O que se diz da pessoa doente mental? Doente mental é imputável ou é inimputável? Cuidado, tá errado. Depende. Ele é inimputável se no momento da ação ou da omissão ele não tem condição de entender o caráter ilícito do fato. Certo? Qual foi o critério que foi usado para a aferição da imputabilidade para o débil mental? É o biopsicológico, que não interessa só o fato de ele ser doente mental. Eu preciso verificar o momento da ação ou da omissão. Certo? E escute. Ó, para doença mental foi usado o critério biopsicológico, para menoridade foi usado o critério biológico. Menor de 18 é inimputável sempre. Entenda ou não entenda o que está fazendo. A gente sabe que entende, mas faz de conta. Tá certo? É sempre inimputável. Como é que você vai trazer essa questão para embriaguez? Todo dependente químico, escuta, é tratado pela lei como doente mental. O dependente químico é doente mental. Seja, não, aí não, falando dependente químico. Dependente químico, o cara que não consegue viver sem a droga. A droga para ele é patologia e é tratada como doença mental. Se ele, então, dependente químico, no momento da ação ou da omissão, não tem a menor condição de entender o caráter ilícito daquilo que ele faz, é a mesma coisa que um débil mental que não tem a menor condição de entender o caráter ilícito do que faz. O que ele é? Inimputável. Agora, ele é dependente químico, mas ele está muito bem obrigado a entender tudo, inclusive não está nem doidão agora.
Tá sabendo tudo que ele tá fazendo?